Bem, vamos dar início aqui a mais uma das nossas séries do nosso canal aqui do YouTube, das nossas aulas que envolvem o nosso trabalho intitulado História Sintética. Esta série, particularmente, que eu intitulei Síntese Histórica da Religião, certo? Visa compreender, né, sinteticamente o desenvolvimento da religião. Pergunta: da religião em que sentido? Né? Da religião enquanto tal? Da religião enquanto diversidade de crenças? Não. Da religião enquanto religião verdadeira, ou seja, a única religião que nós podemos efetivamente chamar com o R maiúsculo, né? A religião que nós intitulamos aqui no nosso esquema de 3 ordens, uma religião sumária, certo? Da humanidade. Então, esta série visa falar, né, sobre uma visão histórica sintética da formação, do desenvolvimento orgânico desta religião, certo? E, como todo mundo já percebeu nas nossas aulas, no nosso trabalho, a história, né, aqui é considerada como algo que tem a função, né, principal de realçar, de mostrar, de desvendar, né, uma intenção divina, certo? Através do quê? Das inúmeras intervenções no mundo humano ao longo do tempo de Deus. Então Deus intervém nos negócios humanos, certo? E nisso já demonstra uma espécie de função para a história, né? A história, o desenvolvimento do homem no tempo, no mundo, do homem considerado, né, como uma espécie bastante peculiar do reino da criação, né? Esse plano de desenvolvimento temporal é o que a gente chama de história, né? No sentido mais elástico. Claro que a gente já falou aqui que história é uma expressão cognitiva do homem, né? É uma apreensão e uma elaboração, uma criação cognitiva, certo? Baseado nesse plano da história, no qual nós estamos falando aqui, que é o plano criacional, onde o homem está embutido, onde o homem é partícipe, certo? E onde justamente opera-se aí uma função didática, certo? Então, as intervenções de Deus dentro do plano temporal ao longo dos séculos, dentro de um desenvolvimento orgânico, tem uma função didática, certo? Para que o homem apreenda a história conforme um certo sentido. Então, no caso da religião, isso é mais que óbvio, porque o que a gente chama aqui de religião é o desenvolvimento de uma ligação final entre a humanidade, tomada enquanto o conjunto dos homens, e do próprio homem, tomado especificamente ou individualmente, né? E sua união final com Deus, né? Ou seja, da sua salvação, aqui no linguajar mais cristão, certo? Então, apreender a história é apreender essa intenção. Então, o homem, para isso, ele tem que estar com os olhos sempre direcionados ao futuro, ou seja, ao que ele espera no fim, sempre com o seu espírito, né, voltado ao passado, porque é dali que derivam todas as suas atuais possibilidades. Aquilo é o passado que te fundamenta nesta condição que nós costumamos chamar presente, que é onde deve estar o nosso coração. Então, a apreensão dessa história, dessa intenção divina para o homem, né, ela funciona nessas 3 ordens do tempo, certo? Nossa vista no futuro, o nosso espírito, né, o nosso ardor, né, vamos dizer, a nossa robustez no passado, robustez porque a gente carrega toda a carga
dos nossos antepassados, de todo o conjunto da humanidade, toda a linha, todo o tecido do tempo passado, nós carregamos agora, certo? E se a gente não levar isso para o coração, ou seja, se o homem não tiver imbuído deste seu passado e dessa sua possibilidade futura, ele não está agindo com o coração presente, certo? Ele está, vamos dizer, dividido ou rasgado ao meio por essas duas forças que, por um certo sentido, são contrárias, que é o passado que não está mais presente e o futuro que ainda não chegou, certo? Então, nós, lançando um olhar para a história, um olhar sintético, né, para a história da religião, do desenvolvimento orgânico dessa religação com Deus, certo? Nós dividimos basicamente esse processo em 3 ordens. Então temos a ordem da religião primeva, a ordem da religião regular e a ordem da religião sumária. Então é bom que a gente fale aqui mais ou menos esquematicamente sobre cada uma delas, logo do início. O que nós chamamos de religião primeva, né? Nós estamos aqui chamando de religião primeva, né? Um primeiro estágio da religião, não um estágio propriamente cronológico, embora tenha essa dimensão cronológica, mas é um estágio de desenvolvimento até cognitivo do homem, né? Então pode ser que esse estágio esteja presente agora e continue presente no futuro, não necessariamente lá na pré-história, né? Ou na antiguidade, etc, etc. Então é um estado sempre possível, sempre, né? Latente na experiência do homem com o sagrado. E esse tipo de religiosidade se baseia na revelação visível pela natureza. Então todo o mundo natural, sua ordem, sua beleza, o seu bem e a sua verdade estão, né, nos dizendo alguma coisa. Estão nos mostrando um conteúdo possivelmente cognitivo, né, uma cognição possível deste mundo. O homem não faria nada se ele não tiver, ele não seria homem se ele não tivesse, se esse mundo não lhe mostrasse uma possibilidade cognoscível. Aí os animais, né, as plantas, né, os animais principalmente, eles não captam essa dimensão cognoscível da natureza. Então eles não captam a revelação visível na natureza. Isto é uma camada da realidade que está disponível ao homem. E a partir disso, formas sistemáticas, né, começam a surgir do homem para que ele, né, tenda a uma relação com isto que ele enxerga como sagrado no mundo criado. Então o homem lança o seu olhar sobre a ordem, a beleza, a verdade e o bem do mundo, as coisas do mundo, e percebe que há ali algo de sagrado, impregnado nessa realidade. E ele sente uma espécie de saudade, né, de uma relação que, no fundo, dentro do seu coração, ele sabe que ele já teve uma relação com esta ordem sobrenatural do mundo. Ele vê, né, pelos olhos, ouve pelos ouvidos, sente pelos todos os sentidos que há neste mundo visível da natureza algo para além, a princípio, né, na sua experiência do mundo criado. Então, pelo movimento, pela contingência, pela ordem, pela beleza, o homem é induzido a conhecer algo de Deus, certo? Então, Deus, de alguma forma inscreve na realidade natural um discurso, certo? Que, a princípio, bastante rudimentar, mas um discurso que o homem pode expressar, né, através da sua experiência no mundo natural. Então, o homem ele cria, vamos dizer, a partir dessa sua experiência do sagrado no mundo natural, que é a primeira revelação, ele cria uma forma de se unir
de buscar este elemento sobrenatural, certo? E torná-lo permanente nele mesmo. Então o homem se expressa religiosamente, na ordem da religião primeira, através das formas naturais. Então você observa isso daí em diversas expressões do mundo antigo, do mundo até pré-histórico, certo? Porém, existe uma segunda ordem de religião, desta religião, deste desenvolvimento orgânico ao longo dos séculos, que é aquilo que a gente chama de religião regular. A religião regular se baseia numa espécie de revelação não visível, mas invisível, certo? Dada totalmente no interior de alguma individualidade, de alguma pessoa, de alguma alma, que foi ali escolhida dentro dessa história do mundo criado, dentro desse fluxo do mundo criado, para exprimir uma certa vontade, uma certa intencionalidade desta mesma divindade, né, que o homem enxerga no mundo natural, certo? Desta mesma divindade que faz o movimento, né, em direção ao homem. Então, o homem, ele não é ele que induz essa relação na religião regular, mas ele é induzido a ela, certo? Então, o homem que recebe uma revelação privada de Deus, uma revelação individual de Deus, uma palavra de Deus, ele ouve a voz de Deus diretamente, pessoalmente, não mais como aquela coisa fetichista, vamos dizer assim, até certo ponto, de algumas religiões naturais, que veem nos animais, nas pedras, nos movimentos celestes, das próprias forças naturais. Ele vê ali vamos dizer, a divindade como algo impregnado nas coisas, mas agora, na religião regular, ele já recebe uma informação a mais, ele já recebe a informação de que Deus transcende essa ordem toda, que essa ordem toda é só uma expressão da sua vontade. E o homem, em contrapartida, se expressa também, né, na tentativa de buscar uma relação com este sagrado, vamos chamar assim, né, com essa experiência sagrada, ou com esse ente sagrado, que é Deus. Certo? Mas não necessariamente na religião primeira o homem vê esse ente, não em todas as expressões, ele não vê como um ente pessoal, mas ele vê como uma coisa, vamos dizer, não necessariamente pessoal. É algo como se fosse uma espécie de força mesmo. Coisa misteriosa, que não necessariamente é individualizada ou antropomorfizada, embora seja em alguns casos. Mas no caso da religião regular, essa segunda ordem, esse segundo estágio desse desenvolvimento, dessa evolução da religião, tomada aqui no sentido que eu disse no começo, né? Essa religião regular, ela começa a se expressar, ao seu modo de expressão, como formas humanas naturais. Se a expressão primeira eram formas naturais, ou seja, eram aquele conjunto de percepções dadas pela natureza, agora os conjuntos de percepções são dadas dentro dos fundamentos morais, intelectuais, volitivos da alma humana, das faculdades humanas. Então, as formas humanas naturais que a gente está falando aqui é um modo de expressão da religião regular a partir do momento que um sujeito recebe ali uma espécie de regra de vida para se unir, para ter essa relação com o sagrado, com Deus. Certo? Então a sua forma é dada pela manifestação direta de Deus na experiência da alma individual. Então já é uma coisa mais refinada. Certo? E a terceira ordem evolutiva, vamos chamar assim, embora esse termo seja bastante ambíguo ou equívoco e até complicado, mas aqui nós estamos usando a palavra no sentido mais específico possível, que é de desenrolar, de desenvolvimento, né, de desdobramento. Então, evolução nesse sentido, desdobramento, não de crescimento simplesmente, ou de
de ruptura de um estágio para o outro, não necessariamente nesse sentido. Então, o terceiro estágio dessa evolução da religião é aquilo que nós chamamos de religião sumária, que se baseia numa revelação que já não é mais apenas dita no coração do homem, né? na alma do homem, como uma informação, né, recebida do próprio Deus, para que essa relação seja um pouco mais estreitada, né, além dos limites ali da relação que o homem da religião primeva tinha com o próprio Deus, que é o mesmo Deus, claro. Essa religião sumária, a própria revelação se torna visível. Entendeu? A própria revelação se torna visível. Ué, mas a revelação primeva também não é visível na natureza? Sim. Mas o que se torna visível, a revelação que se torna visível aqui é aquela revelação, aquele que revela no íntimo da religião regular. Este que se revela visivelmente como uma pessoa no mundo histórico. Certo? Então Deus primeiro aparece na natureza, depois ele aparece no coração do homem, depois ele aparece como homem. Então sua expressão, né, básica será a de formas divinas impressas na natureza humana. Não apenas formas humanas naturais. Não apenas formas naturais, mas formas divinas na natureza humana. Esta forma é dada justamente pela encarnação de Deus, ou seja, pela manifestação única, específica e especialíssima de Deus no mundo histórico. Né? Onde a regularidade da lei divina recebida ou entregue na religião regular, possibilitando a religião regular, e a manifestação de suas qualidades expressas pela natureza, que é o estado do homem enquanto tal, né, sem essa revelação mais íntima, vamos dizer assim, né, são conciliados. Onde essas duas coisas, a regularidade e as qualidades naturais, são reconciliadas não, são conciliadas e fundidas definitivamente, né, na ordem histórica. Então, essas três ordens dentro de um processo orgânico evolutivo da religião, não das religiões. Veja bem, não é das religiões, mas da religião, certo? Essas três ordens é o que a gente está chamando aqui de religião primeva, de religião regular e de religião sumária. E é sobre isso que a gente vai falar nessa série. Certo? Então, dito isso, o que nós chamamos religião? A palavra religião ela pode expressar várias coisas, mas basicamente ela é utilizada para expressar todo fenômeno organizado que comporte, né, um conjunto de formulações humanas que visam buscar uma resposta ou uma espécie de relação ou ligação direta com o objeto de alguma experiência sagrada. Certo? Então, você pega lá desde a macumba até as religiões indígenas, até, sei lá, a religião hindu, ou a religião dos mistérios gregos, ou a religião romana, qualquer religião, certo? Normalmente a gente vai falar, isso é uma religião, porque há aí um conjunto de formulações humanas, um conjunto de crenças, né, que visam responder coisas sobre a existência, porque eu existo, né? Há algo a mais nesse mundo além da natureza, certo? Então eu faço esses negocinhos aqui, esses movimentos, recito essas palavras, para mim ter uma ligação com esse objeto transcendental do qual eu tive alguma experiência íntima, certo? No qual eu costumo considerar como uma coisa sagrada. Então, nesse sentido, jamais ela vai designar uma evolução histórica, como se todas vamos dizer, as espécies de religiões existentes fossem todos fenômenos do mesmo gênero, que estão ali pipocando para lá e para cá, e de repente elas vão se unindo, a fim de chegar a uma super religião, né?
dentro de um processo de evolução histórica e cronológica, certo? De ideias acerca do divino. Nesse sentido, não é esse sentido que a gente está usando a palavra religião, que a gente está chamando de religião aqui, certo? Então não é uma coletânea de ideias acerca do divino que ao longo do tempo vão se conectando, vão se aproximando, vão ali dentro de uma dialética, né? Esquecendo algumas coisas e aprendendo outras até chegar a um nível de evolução histórica e cronológica dessas ideias acerca de Deus. Não, não é isso. Nós estamos utilizando a palavra religião num sentido bem específico, que é o do desenvolvimento orgânico da religião, de uma espécie única de religião, de um gênero único de religião, melhor dizendo, que se dá ao longo da história, que definitivamente é construído constitutivamente dentro do plano histórico. Não é uma fuga do plano histórico, como, vamos dizer, as religiões hindus, etc., algumas metafísicas hindus, essas coisas, né? Uma fuga, uma supressão da história ou do tempo, ou simplesmente um desprezo do tempo, por exemplo, em certas formas religiosas. Não é um retorno a um tempo primordial, certo? Como muitas dessas religiões primevas manifestam, ou manifestaram ao longo do tempo, certo? Mas é a religião enquanto um elemento histórico fundamental, né? Que tem o caráter de uma pedagogia. A pedagogia fundamentada numa deliberação revelatória, certo? Então é como se fosse assim, Deus ele revela-se através para o homem, através do tempo, dentro de uma linha, né, vamos dizer, curva, que vai cada vez mais levando ele a sair do plano da horizontalidade, né, da religião primeira, vamos dizer, onde todas as coisas expressam Deus ali de forma natural, e de repente ele olha para o alto através das regras estabelecidas por ele mesmo ao coração de algum homem que guia uma comunidade, religião regular, e de repente ele mostra para o homem o seguinte, ó, entre nós aqui não há mais um hiato, certo? Há um ângulo onde eu vou e você vem. Antes você só ia, depois só eu que ia. Agora nós caminhamos um ao outro, porque a nossa natureza está ligada numa pessoa, num homem, certo? E a partir disso, ao longo do século, essa religião vai se formando através de uma pedagogia, de uma vontade que vai sendo revelada, certo? A própria realidade divina empreende essa pedagogia ao longo dos séculos, sempre tendo como fim encaminhar a humanidade progressivamente até o fim, o seu fim geral ou particular. Então, basta dizer isso para a gente ter a noção de que a vocação do homem, né, o sentido da vida do homem é ser religioso, é ser participante dessa religião tomada nesse sentido que a gente falou aqui, onde ele vai encontrar, e somente ali ele vai encontrar a sua felicidade perfeita, certo? Começando pela mensagem das criaturas, ou seja, aqui agora você pode ver que as criaturas falam de Deus, tem algo de Deus, tem uma imagem de Deus ali, certo? A própria voz da consciência, o coração do homem, né, faz parte disso, porque é o coração do homem, a voz da consciência que mostra essa mensagem inscrita nas criaturas, certo? Como uma revelação indireta, passando pela mensagem como regra para a alma humana, que já é uma revelação mais direta, até a sua consumação final pela perfeição de uma simplificação unitiva entre essas duas ordens anteriores. E onde é dada essa simplificação unitiva? Na divindade encarnada, no homem-deus, que é a revelação concreta, que é a própria religião, né, no seu sentido máximo. Não há nada além disso.
certo? Para compreender isso, né, para a gente tomar isso como um princípio, ou como uma verdade, ou como uma forma de enxergar a religião do mundo, a religião do homem, né? Independentemente das diversas expressões, porque todas as expressões religiosas, de alguma forma, elas vão se enquadrar ou num plano de religião primeva, numa ordem primeva, né? Estão vendo só ali a coisa mais natural, ou elas vão ter algo ali de uma expressão divina mais aguda ou mais direta, mas elas nunca vão fugir vamos dizer, do seu centro, né, de atração, que é a revelação concreta, que é o homem-deus, que é o cristianismo, que é o Cristo, certo? Isto porque esta é a condição do homem como sujeito cognoscente. Ele, pela luz natural da razão, ele tem uma imagem de Deus, um croquis, vamos dizer, de Deus, né? Porque a luz da razão natural, ou a luz natural da razão, é ela que enxerga nas coisas criadas esses rastros de Deus. Mais além, quando Deus infunde algo a mais pela luz natural, aliás, pela luz sobrenatural da fé, através dessa graça concedida, né, o homem percebe no seu processo religioso que não é só a imagem de Deus que está na criação, mas é uma semelhança que está dada nele mesmo, a semelhança da pessoalidade, né? De ele poder se relacionar com este Deus amoroso, que é o Deus pessoal. Então, se as criaturas refletem a perfeição divina de um modo analógico, né, e a experiência cognitiva sobre a realidade das criaturas, né, é uma espécie de base ontológica da religião primeva, obviamente, o homem que se aproxima de Deus e Deus que se aproxima do homem deve, né, obedecer tanto à ordem da luz natural da razão quanto à luz sobrenatural da fé. Em algum momento essas duas coisas têm que se fundir e têm que se tornar unitivas, simples e unitivas, né? Que é justamente dentro do conceito da revelação concreta. O homem não pode, de forma alguma, desenvolver esse seu modo de conhecimento da luz natural da razão e receber a luz sobrenatural da fé, se ele não tiver o seu aparato linguístico em ordem. E a nossa, né, linguagem ela é completamente impura, porque ela não alcança objetivamente, ou melhor, perfeitamente, né, essas realidades. Ela é, no máximo, simbólica ou indicativa. Certo? E por conta disso, as expressividades das religiões primevas, ou o primeiro estágio, a primeira ordem de desenvolvimento histórico desta religião, da religião, ela sofre justamente por conta de uma certa impureza, né, um certo deslize dessa linguagem. Então, sempre o homem, através da linguagem, ele pode se enganar e fazer com que o relativo, de repente, seja tratado como absoluto, né, o reflexo de Deus nas coisas como o Deus das próprias coisas, né? O reflexo se torna um objeto real, a sombra de Deus nas coisas, o homem, pela sua linguagem, ele pode considerar aquilo como a própria luz divina, como sendo aquilo, enquanto tal, a expressão de Deus, a semelhança de Deus, as representações que Deus coloca no mundo como o próprio representado, então já não é mais representado, só existem representações, ou melhor, nem representações, aquilo justamente que você percebe como
dentro de um plano de experiência do sagrado, aquilo mesmo é que deve ser representado, porque aquilo mesmo é a própria divindade. São mescladas, não existem duas ordens, existe uma ordem só. Então, é preciso, né, que Deus retifique a linguagem do homem para que o seu deslize natural em relação à linguagem, que não comporta, obviamente, expressar de forma perfeita essas realidades mais sutis, então é preciso que o próprio Deus retifique essa linguagem. Então, isso também faz parte do processo da religião regular. Então, a religião regular também é uma espécie de retificação desta linguagem. O homem estava lá adorando pedras, animais, plantas, astros no céu, e Deus vem com a linguagem, ele dá um padrão para o homem. Um padrão de comunicação com ele, em primeiro lugar. E depois um padrão, né, de comunicação entre si. Então isso mostra que a nossa linguagem também é capaz de alcançar Deus. Por quê? Porque Deus usa desta linguagem para falar com o homem. É esta linguagem que institui no homem a possibilidade de uma subida de ordem, né, da ordem da natureza para a ordem do pessoal. A ordem do mundo sensível para a ordem do mundo inteligível. Né? Essa ponte entre uma ordem e outra é justamente a linguagem, mesmo que de modo limitado. Então nós aprendemos Deus pela linguagem também, e principalmente através do que Ele não é. Né? Quando nós expressamos Deus de forma negativa, Deus não é isso, Deus não é aquilo. Quando nós falamos Deus é amor, Deus é a verdade, claro que nós estamos falando coisas reais, concretas, certo? Mas a gente pode entrar no deslize da linguagem, na impureza da linguagem. E aí, o que significa amor para você? Amor pode significar diversas coisas, daqui a pouco Deus também significa diversas coisas. Então, por isso é importante que o homem receba Deus como aquele que vem até ele. Certo? Então, o homem, no primeiro estágio, na primeira ordem do desenvolvimento dessa religião, no sentido histórico da coisa, ou seja, no sentido tanto da experiência humana geral como da experiência individual, né, o homem é chamado a mudar um pouco, né, a sua visão. A sua visão, primeira, que você busca a Deus nas coisas, para de repente você se render a Deus que te busca em você mesmo. Então essa mudança de paradigma que leva a religião primeva a ser ampliada ou ser aperfeiçoada, né, na ordem da religião regular, essa mudança de nível, né, é justamente quando é inserido o elemento da fé. Né? A fé entra nisso daí como um fator, certo? Não mais do plano da relação do homem com Deus através das coisas sensíveis ou naturais, mas do plano da relação com Deus através da sua própria alma, né? Da inclinação que Deus faz ao homem dentro da sua própria alma. Isso se dá no plano histórico, por ações e palavras. Então, a pedagogia divina, né, ela é empreendida somente dentro do plano histórico, que é a matriz ou o mecanismo pelo qual Deus prepara o homem gradualmente para a união definitiva com Ele. E isto é a religião. A religião é esta união definitiva, que está sendo desenvolvida ao longo de toda a história humana, desde aquilo que nós chamamos de Jardim do Éden até agora. Certo? E nós dizemos isso porque a experiência humana é uma experiência de ordem, ou seja,
a experiência humana, ela se dá dentro do cosmos, ou seja, dentro da ordenação criativa de Deus. Então, por mais que nós observamos que há uma distinção bem clara entre dois planos da experiência cósmica, né? Por exemplo, o plano da temporalidade, do devir ou da ilusão, do perecível, né? E o plano das coisas eternas, substanciais, reais, né? O plano do sensível ou o plano do cognoscível, certo? A unicidade entre essas duas coisas passa a ser uma espécie de tensão, ou a tentativa de unicidade entre essas duas coisas passa a ser uma tensão. Por quê? Porque para nós, na experiência do cosmos, essa unicidade é inviolável. Nós separamos isso daí no pensamento. Mas no cosmos, na experiência humana do cosmos, essas duas coisas estão unificadas inviolavelmente. E isso causa, justamente, né, uma espécie de sentimento ambíguo no homem, tanto de atração quanto de terror. O homem, quando ele percebe, né, o devir, as coisas mudando o tempo todo, indo embora, as pessoas morrendo, a velhice chegando, e de repente você percebe o plano mais substancial, ou seja, você é alguém, você não vai deixar de existir, porque você é uma pessoa. Isso pode causar na pessoa uma espécie de atração amorosa. Olha, como Deus é bom, Ele nos fez assim e tudo é belo porque tudo reflete uma ordem. Na minha experiência do cosmos, tudo reflete uma ordem. Então eu preciso me abrir a Deus, aquilo que Ele se revelou para nós, etc. Mas pode causar um terror, uma aversão, né? E o homem, através do pensamento, começar a querer criar uma cisão nessa unicidade inviolável desses dois planos. O plano mais temporal e o plano mais eterno. Isso daí é uma das coisas da experiência gnóstica que nós teremos ocasião de falar disso em outras séries. Certo? O fato é que reside no coração do homem uma nostalgia do paraíso, ou seja, uma nostalgia de um tempo onde não, vamos dizer, por um lado não havia religião, por outro tudo era religião. E agora nós estamos entre a religião e a não religião, entre o temporal e a eternidade, entre o devir e a substancialidade, entre a ilusão e a realidade. Então a gente sente falta, o homem no seu coração, ele sente falta dessa união, dessa relação, né, com o bem perfeito ou com a verdade absoluta das coisas. Certo? Então o homem ele acaba, sob um certo aspecto, encontrando isso aonde? Nas promessas dadas na revelação. Através do quê? Da fé. Então, o homem que tem fé, ele suprime o terror dessa experiência humana do cosmos e começa a ser atraído por ela, atraído por quem está para além dela. Mas ele pode também, ao não ter fé, sentir uma espécie de terror, um horror, uma repulsa e desejar tomar de assalto o objeto dessa promessa, que está impresso na natureza das coisas. Então, a religião primeva, ela tem esse aspecto da experiência do cosmos. Porque, por um lado, estamos em dois planos. Por outro, esses dois planos se apresentam a nós como uma unicidade inviolável. E aí, o que fazer? A gente vai crer nesses sinais que há ali um Deus invisível e simplesmente crer, ou a gente vai tentar tomar, né, este Deus invisível, tomar, né, como a gente tomou, ou nossos pais tomaram, da árvore do bem e do mal, o fruto foi proibido. Certo? Essa tensão é a base de todas as hierofanias.
certo? Hierofania em grego é a junção de duas palavras, hieros, que é sagrado, e phaneia, que é manifesto. Então, a manifestação sagrada, as hierofanias, né, as manifestações sagradas, elas são definidas como atos de manifestação do sagrado. Seja no mundo natural, seja, como nós estamos falando sobre revelações mais privadas e internas, né, interiores, íntimas, mas o fato é que, seja lá qual for, essa manifestação sagrada, elas são sempre históricas, em alguma medida. Então elas sempre se enquadram dentro desse esquema geral que eu estou passando aqui, de uma religiosidade primeva ou natural para outra, mais regular e pessoal, até que elas se encontram, se fundem e se ampliam dentro de um quadro muito maior, supra-histórico, que é o quadro da religião sumária. Então, como nós estamos falando basicamente de forma geral da concatenação dessas três ordens aí, dentro de um plano evolutivo e progressivo da religião, né, no sentido que eu disse lá no início. Então a religião primeva, a gente vai, né, aproximar ela daquilo que eu costumo chamar de religião natural. E a religião revelada, não, aproximar ela daquilo que foi revelado basicamente ao povo judeu ou aos hebreus. Certo? Porque o Pai, né, se manifesta pelo Filho no Espírito Santo eternamente, mas também historicamente. Ele vai se revelar pelo Filho no Espírito Santo também nas religiões naturais, em alguma medida. E na religião mais direta ou revelada, né, a criação do povo de Deus, que é através de Abraão, que derivou depois os judeus. Então a revelação do Deus vivo, desse Deus vivo que se manifesta no mundo, se desenvolve e desenvolve a história do mundo para essa união final, né? A sua revelação é impressa no coração do gênero humano, desde as religiões primevas, as formas primevas ou naturais de religião. E mais agudamente no intelecto do homem. Então, primeiro, há uma expressão da vontade do homem em voltar, porque sente uma nostalgia do paraíso. Então, o homem vê as coisas naturais, ele quer voltar para essa pátria, né? Mas depois ele recebe uma informação, uma revelação mais linguisticamente formulada, vamos dizer assim, na sua inteligência. Então ali ele tem que obedecer, porque ali Deus foi até ele. Então nós podemos dizer que a religião primeva, num certo sentido, ela já começa em Adão. Que Adão perde o paraíso após pecar, vai andar pelo mundo, né? Tendo que trabalhar, sofrer e passar por diversas coisas que não teria passado se tivesse sido obediente a Deus. Ele já tinha ali a religião. Como eu disse, nesse estado adâmico não tinha religião nem ao mesmo tempo não tinha e ao mesmo tempo tinha. Aí depois de Adão, a religião começa a ser necessariamente ter que ser retificada. E essa retificação começa nele, né? Porque ele, com a recordação da sua relação, da sua união perdida com Deus, ele continua a guardar, né, essa nostalgia de querer voltar a esse Deus. Ele sabe que esse Deus não são nada de específico das formas naturais. Mas ele vê que agora ele perdeu a ligação com Deus, agora ele só consegue ver a imagem de Deus nas coisas. Então, ele, a partir da imagem de Deus nas coisas, ele vai tentar retornar a esse Deus. Certo? Então, seus filhos, Caim e Abel, oferecem sacrifícios a Deus. E o sacrifício de Abel é um sacrifício do tipo adâmico, um sacrifício daquele que entende
que as formas naturais não são o próprio Deus, mas algo que representa esse Deus. Mas Caim não. Caim ele oferece menos a Deus, por quê? Porque ele já ama essas formas naturais como um Deus. Então ali há já uma divisão, né, que é feita pelo pecado, claro, pela inserção do pecado no mundo enquanto total, não só na alma do homem, mas no mundo. Essa inserção do pecado faz com que crie uma bifurcação do próprio desenvolvimento da religião. Então, ao desenvolvimento da religião e há o seu, vamos dizer, esfarelamento, que é justamente o fenômeno da idolatria e tudo mais, que vem acontecendo aí há séculos e séculos, há milênios. Então, a partir de Caim, sua descendência, Enoque, Irade, Mehujael, Matusael, Lameque, Jabal, Jubal, Tubal, Caim, até o dilúvio, a religião ela se torna um fator de expressão do pecado. Porque o homem confunde, né, as formas naturais primevas com a própria divindade, o próprio sagrado. E ele não quer, né? Ele não quer lembrar que alguém já esteve unido com Deus lá atrás e perdeu essa ligação justamente porque ele preferiu essas formas naturais do que o próprio autor dessas formas. Então, aqueles que ficaram fiéis, vamos dizer assim, a esta religiosidade natural primeva, né, como Sete, que é o irmão do Caim, que depois gerou Enós, Cainã, Mahalalel, Jared, Enoque, Metusalá, Lameque, até chegar em Noé, né? O que aconteceu? Sobrou só o Noé, como aquele indivíduo que via nas coisas do mundo, nas formas naturais, fenômenos derivados de uma vontade sobrenatural, de uma vontade que estão além deste mundo. Então, Noé já tinha uma fé. Como Adão também já tinha uma fé, mas o Adão tinha essa fé porque ele chegou a ter um estado de união com Deus. E depois foi transmitindo isso para os filhos, com certeza, mas Caim não aceitou isso. Caim foi para uma direção, para as trevas exteriores de toda a sua descendência. Então, quando sobra só Noé, o que Deus faz? Ele limpa através do dilúvio. Ele batiza o mundo novamente, pela primeira vez. Ele batiza o mundo pela primeira vez e coloca um único homem como representante da religiosidade primeva, como se a partir daquilo ali, né, o homem tivesse a possibilidade de não mais descambar para a entropia do pecado. Não que Deus, com isso ele queria eliminar o pecado. Claro que ele sabia que o homem ia voltar a fazer cagada. Mas ali ele estabelece definitivamente, formalmente, a religião primeva. Olha, aqui há uma economia provisória da salvação, certo? Do ponto de vista da geração de nações, certo? Aí já tem, uma expressão de uma aliança pessoal em Noé, mas é uma aliança pessoal dada através da relação do homem com o cosmos, com a natureza, pela fé, pelo rudimento de fé. Então, Noé já começa essa economia provisória deste desenvolvimento tricotômico, primevo, regular, até o sumário. Certo? E o politeísmo, a idolatria, é a perversão desta economia provisória, que já começa ali em Babel, certo? Onde Deus queria criar nações que o adorassem naturalmente, do ponto de vista de Noé, que recebeu essa aliança, que recebeu esta translucidez da revelação visível, né? O politeísmo é isso, é a perversão disso. Então a divisão persiste na descendência de Noé. Por quê? Porque está o elemento do pecado ali. O pecado ainda, as consequências do pecado, o pecado ainda não foi desfeito. Aliás, nem agora, até agora ele não foi desfeito.
até agora ele não foi desfeito. Né? Jesus o venceu e nós o vencemos se estivermos unidos a ele. Na onde? Na religião sumária, na simplicidade da unificação entre essas duas religiosidades, essas duas ordens da religião, né, que encontra a sua expressão máxima e finalística no Cristo. Então, desde do dilúvio, a religião primeva, ela se torna oficialmente, vamos dizer assim, a religião. Porque antes, Adão, como eu disse, ele tinha e não tinha religião. Ele estava unido a Deus. Aí ele se separa de Deus por um ato voluntário. Então ele começa a buscar Deus. Só que o estrago foi tão grande que o mal se espalhou muito maior, muito mais rápido do que o próprio bem. Então Deus limpa o mundo e deixa apenas o Noé como aquele que ia estabelecer a partir de então esta relação natural do homem com Deus. A religião primeva. Então aí o povoamento do mundo, a origem das nações, né, os 3 filhos de Noé, Cã, que, né, segundo dizem, se espalhou ali pela África, pela Suméria, pelo Egito, Sem e seus descendentes ali pelo Oriente Médio, pela Arábia, Jafé pela Europa, China, Índia. Então, quer dizer, o homem a partir dali começa a se espalhar pelo mundo com esta missão de carregar uma economia provisória da salvação. Aprendeu algo de Deus com Noé. Então, os homens das nações, ou seja, os homens dessa época primeva da religião, eles podiam ser justos, em alguma medida santos, como Melquisedeque, como Noé, mas também podiam ser injustos, como os construtores da Torre de Babel, etc. Então a religião primeva também é fonte de santidade, num certo sentido, e verdadeira ligação com Deus, pela revelação dada no mundo criado, pela aliança natural que Deus fez com Noé. Mas também fonte de perdição e idolatria devido ao orgulho humano, né, que surgiu no pecado original, e é contrário a esse plano de Deus, é contrário a essa economia, a esse desenvolvimento, essa evolução da religião. Certo? Então a essência da religião primeva, esse é o modo existencial de revelação, o modo existencial no sentido da natureza, da criação. Então Deus cria todas as coisas com ordem e deixa a sua marca nessas criaturas. Certo? E a partir daí o homem ele cria uma espécie de arquitetura ritual para lidar com essa experiência do sagrado. Essa arquitetura pode ser virtuosa como pode ser pecaminosa. Então, a criação de ritos, né, que foram depois sendo estruturados para buscar se comunicar com essa divindade, a experiência em si, né, não pela própria iniciativa divina, foi mais que natural. Então aí começa também a haver as perversões. Por quê? Porque esses próprios ritos, essa própria arquitetura ritual, ela envolve o quê? O uso da linguagem. Né? O uso da linguagem, que vai descambar. Então vai ser sempre uma ordem, vamos dizer, da religião, bastante instável, que pode errar com facilidade. Embora o homem constate pela luz natural da razão que a realidade é ordenada inteligentemente, né, e permeada ali por uma espécie de espírito, uma espécie de inteligência, por uma espécie de senhor do universo, etc, etc. Mas ele pode, de repente, pelo uso da linguagem, descambar isso tudo. Então a essência da religião primeva, né, vai estar sempre vinculada a esse modo peculiar de captação existencial do sagrado, da divindade. Já que a ordem da criação, por ser essa primeira revelação de Deus, a inteligência do homem, guarda ali os seus indícios de sua verdade, da sua beleza, da sua bondade, etc. E a partir desses dados naturais, concretos, visíveis, sensíveis, que o homem, né, foi construindo toda uma arquitetura ritual e religiosa que visava se aproximar por livre iniciativa desta divindade, né, percebida através da razão da sua experiência do mundo. Né? E de certa forma perceber que
ela estava, né, ordenada cognitivamente a um espírito, a um senhor, certo? Então, toda e qualquer manifestação religiosa organizada a partir da revelação visível, né, do mundo criado, seja em acordo ou seja em desacordo ao plano divino, é a primeira ordem do desenvolvimento orgânico e progressivo da religião, que é o que chamamos de religião primeva, o primeiro estágio. Desde a criação, Adão, Caim e Sete, essa bifurcação onde Deus manda o dilúvio, salva só Noé e sua família, né? Batiza o mundo novamente, batiza Noé com esse dilúvio. Depois os filhos de Noé, né, geram através dele a unidade da espécie humana, que vai se dividir em diversas expressões, né, dessa relação com Deus, diversas expressões dessa humanidade que tem que retornar a Deus. Mas aí tem uma tentativa de unificação através do orgulho, que é Babel, a construção de uma civilização única que tenta, né, de certa forma, tomar de assalto, né, essa experiência do sagrado, excluindo Deus da jogada. Então Deus vai lá, dispersa os povos, né, dá várias línguas, para que cada povo, né, tome partido da sua relação com Deus, conforme a sua língua, conforme o seu entendimento. Esse é o tempo das nações, certo? Até chegar em Abraão, que é o início da religião regular. Por quê? Porque em Abraão a coisa já começa a mudar de aspecto. Que Deus começa a falar e dar ordens explícitas para Abraão, coisa que ele não fez com Noé, a não ser quando ele começou, né, a se comunicar com Noé através da natureza, dizendo: Noé, faz essa barca, salva a sua família, porque vem o dilúvio. Certo? E a religião regular, depois ela se completa, se complementa, se finaliza com Moisés, né? Que dá ali o complemento desse processo revelatório de Deus para o homem. Então, pessoal, é isso. A ordem da religião primeva é a ordem da adoração natural dada oficialmente na aliança de Deus com Noé, mas que de certa forma já começa desde que Adão é expulso do paraíso. Ali essa dinâmica já começa, certo? Por conta da nostalgia do paraíso que Adão foi transmitindo para os seus descendentes, né? Que se bifurcaram, levando o mundo a perder o direcionamento, né? E Deus buscar uma aliança com Noé para tentar retificar essa primeira ordem de religação entre a espécie humana, ao gênero humano com ele. Então é isso, pessoal. Agradecemos a todos, espero que tenha ficado compreensível. Até a próxima e valeu!